Olá! Vamos falar de pontuação? Muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, não é mesmo? Mas olha, a ideia hoje é justamente descomplicar isso tudo. Vamos mergulhar fundo no uso da vírgula, do ponto e vírgula e dos dois pontos, de um jeito bem claro, lógico e super prático. Bora começar? Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente começa com a regra de ouro, ou seja, aquilo que nunca se deve fazer com a vírgula. Depois, a gente explora os vários jeitos de usar, entende a função do ponto e vírgula, que é uma pausa mais forte, e, por fim, vamos desvendar o papel dos dois pontos, que é aquele sinal que anuncia algo importante. Certo, então vamos começar pelo mais importante. Antes de aprender a usar a vírgula, é fundamental saber onde ela é proibida. Entender isso já evita, assim, a maioria dos erros mais comuns. Olha só, essas aqui são as conexões sagradas de uma frase. A vírgula não pode, de jeito nenhum, separar o sujeito do predicado, o verbo do seu objeto, nem o nome de um complemento ou adjunto que o acompanha, e muito menos a oração principal da sua subordinada. Sabe por quê? Porque quebrar essas ligações é como quebrar a espinha dorsal da frase. A estrutura toda se perde e a clareza vai embora junto. Agora que a gente já sabe o que não fazer, vamos para a parte boa. Como usar a vírgula do jeito certo para organizar as ideias e deixar qualquer texto muito mais claro. Um dos usos mais clássicos, mais comuns da vírgula é para isolar o vocativo. O vocativo, para quem não lembra, é aquele termo que a gente usa para chamar alguém, para se dirigir diretamente a uma pessoa na escrita. Reparem só como o nome Cristina vem separado por vírgula. Essa vírgula mostra que o foco é falar com ela e não sobre ela. É a pausa que marca esse chamado, sabe? Fica bem direto. Outro papel fundamental da vírgula é separar o aposto. E o que é o aposto? É bem simples. É um termo que explica, que adiciona uma informação extra sobre um outro nome na frase. Aqui nesse caso, a expressão "o melhor aluno da sala" é uma informação extra sobre quem é o Caio. Ela vem entre vírgulas porque funciona como se fosse um parênteses explicativo no meio da frase. A vírgula também é, essencial para organizar listas. Ela vai separando cada item numa sequência e isso deixa a leitura muito mais clara e organizada. Esse exemplo aqui não deixa nenhuma dúvida, né? Imagina sem as vírgulas, viraria uma confusão de sabores. Elas organizam a lista, dão a cada item o seu devido espaço e tornam o pedido super claro. Ok, agora vamos ver o que acontece quando a gente dá uma bagunçada na ordem natural da frase. A vírgula se torna importantíssima quando um termo é deslocado do seu lugar padrão. A regra aqui é bem direta. Se uma expressão de tempo, de lugar ou de modo, que é o que a gente chama de adjunto adverbial, for meio longa e vier no início da frase, ela precisa ser separada por vírgula. Percebam que a ordem direta a mais comum seria "procurei por você na semana passada". Ao trazer o "na semana passada" lá para o começo, a vírgula se torna obrigatória para sinalizar que houve essa inversão. Bom, a vírgula não serve só para separar, ela também tem o poder de conectar ideias. Ela consegue unir orações diferentes, criando frases mais ricas, mais complexas e cheias de significado. A regra geral é usar a vírgula antes de conjunções como mais, porém, contudo, logo, sempre que elas conectam orações que fazem sentido sozinhas. A exceção mais conhecida é com a conjunção e, mas até ela tem seus casos específicos. A gente tem duas ideias completas aqui. A primeira é "houve muito barulho". A segunda, "ninguém se impressionou". A vírgula antes do mais separa essas duas orações independentes e marca o contraste que existe entre elas. Agora usa um pouquinho mais sutil. As vírgulas servem para inserir uma qualidade, uma informação extra que funciona como uma explicação. Se essa informação puder ser removida sem mudar o sentido principal da frase, ela tem que vir entre vírgulas. A informação, que era francesa, é um detalhe a mais sobre a avó. Ela está ali entre vírgulas, porque se a gente tirasse essa parte, a frase principal, "minha avó não tolerava grosserias", ainda faria todo sentido. É uma explicação, não uma restrição. Chegou a hora de conhecer o ponto e vírgula. É bom pensar nele como uma ferramenta de pausa, um pouco mais sofisticada. Ela é mais forte que a vírgula, mas não chega a encerrar a ideia de vez como o ponto final faz. Olhem só que interessante essa comparação. À esquerda, a vírgula antes do mais cria uma pausa breve. Já à direita, o ponto e vírgula antes do todavia
cria uma pausa mais longa, mais dramática, digamos. Ele separa as ideias com mais força, dando mais peso para esse contraste. E finalmente chegamos aos 2 pontos. Esse é um sinal que cria expectativa. Ele funciona quase como uma seta, indicando que algo importante, tipo uma explicação, uma lista ou a fala de alguém, está prestes a aparecer. O ponto central é esse. Os 2 pontos sempre anunciam alguma coisa. Eles preparam quem está lendo para o que vem a seguir, seja a fala de um personagem, uma lista de itens ou então um esclarecimento de uma ideia. Este exemplo aqui demonstra perfeitamente essa função de anúncio. A frase, bem diz o ditado, prepara o terreno. E os 2 pontos funcionam como se abrissem as cortinas para a citação que vem logo em seguida. E assim a gente conclui essa jornada. Ao revisar todas essas regras, desde aquela proibição fundamental da vírgula até a força anunciadora dos 2 pontos, fica muito claro o poder de cada sinal. Dominar essas ferramentas é o que transforma um texto bom em um texto excelente. No fim das contas, pontuar não é só seguir regras, é a arte de guiar o pensamento de quem lê.